O Cordeiro de Deus é o nosso campeão. O Cordeiro de Deus é o nosso campeão. Nós vamos fazer o seguinte. Desse lado aqui, fica em pé. Divide pelo meio aqui pelo corredor. Fica em pé. E vai se voltar para o centro, para o corredor. Desse lado, fica em pé. E volte-se para o corredor. E nós vamos cantar metade disso um para o outro. Esse lado aqui. O Cordeiro de Deus. E esse lado vai responder: é o nosso campeão. Vamos lá. O Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus. Cadê baterista? E guitarrista? E tecladista? E baixista? Vamos lá. O Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus. Davi, me ajuda, Davi. É o nosso campeão. É o nosso campeão. O Cordeiro de Deus. 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 É o nosso campeão. Amém. Obrigado. Pode sentar. E aí, dá para fazer alguma coisa com isso? Dá. Eu libero a criatividade porque os irmãos lá de Balneário e também de Sorocaba vão lembrar também a mensagem. E quantas vezes nós repetimos isso? Depois você passa a fita, o DVD, né, a gravação do que foi lá. Foi muito bom. Queridos, queria só avisar. Nós temos um CD da Casa de Davi, que é um CD novo que nós gravamos esse ano. E nós temos uma participação toda especial de Nengo Vieira, em família. A Valéria estava lá. Minha porção está aqui em reggae, né? O CD está ali, Boas Novas. Também tem o nosso CD, Coração da Noiva, o triplo, para você, só R$10. Nós temos mais um CD da Casa de Davi, Voltará para Reinar, aquela música, Quem Subirá, né? Também nós temos um livro de um casal que está lá conosco, Ney e Júlia Matos. Agora sim, o noivo pode beijar a noiva, sobre um relacionamento em santidade. Também o CD de ministrações, 6 horas de ministração desse casal. Amém? Vamos lá. Vou guardar isso para depois, você vai entender isso depois. Abra sua Bíblia comigo, ou passa no telão. Amós, capítulo 9. Jesus, nós te louvamos, Cordeiro de Deus. É por causa da tua obra, teu sacrifício, teu sangue derramado, que nós estamos aqui, redimidos, e desfrutando de uma vida, Senhor, mudada, transformada. E estamos pedindo cada vez mais, queremos ser como tu és. Queremos ser como tu és. Produz em nós, Senhor, o teu caráter. Libera sobre nós o teu poder e a autoridade, Senhor, para realizar e cumprir toda a obra que o Senhor confia às nossas mãos. Como filhos, nós queremos que o teu reino seja estabelecido, Senhor, aqui na terra.
Abre, Espírito Santo, o nosso entendimento nessa tarde, para que possamos entender mais um pouquinho. Sabemos que o Senhor está revelando coisas tremendas para nós nesses dias. Não somente aqui na conferência, mas nós possivelmente somos, Senhor, a geração que profetas sonhavam em viver. Que irmãos e irmãs que sofreram muito e derramaram seu próprio sangue, da mesma forma que Jesus, queriam ver. Senhor, lembra-te nesse dia, o sangue dos mártires aqui sobre a nossa terra. O sangue dos mártires que deram as suas vidas, e seu sangue foi derramado em solo brasileiro, Senhor. Os que vieram e enterraram esposas, esposos, filhos. Lembra-te, Senhor, desse sangue. E tenha misericórdia de nós como nação. E como igreja nessa nação, nós te pedimos, Senhor, revela teu coração para a nossa nação. Revela teu coração, Senhor, para a nossa nação. Em nome de Jesus. É sempre com muito temor que eu venho para a conferência. E essa vez eu perguntei para o Rina se ele tinha algo específico que ele queria que eu ministrasse. Ele disse: o tema está livre, mas tem que ser profético. Aí eu parei, eu falei: e agora, Senhor? O que eu tenho é o que começou essa minha vida profética, na mesma hora que nasceu, para você que não conhece Casa de Davi, o Centro Brasileiro de Adoração. Começou no mesmo ano que Bola de Neve, e a gente tem tido uma história meio paralela e assim, entrelaçada, e tem sido muito gostoso isso para mim, um privilégio. Eu me alegro cada vez que abre uma célula, me alegro cada vez que abre uma nova igreja, que vai para uma outra cidade, e às vezes que a gente tem participado de inaugurações, de momentos até de ajudar em várias áreas, tem sido uma alegria muito grande para nós. Mas hoje eu quero compartilhar algo que é minha razão de ser aqui. A razão, eu estou ouvindo desde ontem, eu vim ontem. E eu estou ouvindo as mensagens, eu estou ouvindo o quanto Deus quer que sejamos a pessoa que Ele nos fez. E eu quero que você entenda que se eu estou aqui é por causa de uma visão e de uma palavra do Senhor. E eu tenho que ver isso acontecer. Eu creio que é chegado essa hora em relação à bola. Em Amós 9, versículos 11 e 12, nós lemos: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Repararei as suas brechas, levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias de antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Anos atrás, Deus me trouxe essa palavra justamente no momento em que Ele estava me ensinando sobre o grande avivamento de Ezequias. Eu estava procurando na palavra para saber qual é a estratégia de Deus para que uma nação venha a se converter diante dEle. Como que uma nação pode receber o reino de Deus? E no caso de Israel, isso foi através primeiro de uma aliança, em seguida a observação da aliança. Em observando a aliança, o Senhor estabelecia a influência governamental do seu reino, que é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Nesse entendimento, o coração do rei está nas mãos de Deus. Por isso Deus diz que todos os reis, todos os governantes, é Ele que dá.
Porque não importando quem é dado, Ele vai controlar o coração. E nós precisamos entender isso como povo de Deus. Por isso, todas as vezes que Israel se desviava da aliança, vinha a influência, ou seja, exousia que nós ouvimos ontem. Uma autoridade liberada, infelizmente, para as trevas. E Israel, todas as vezes que se desviava da aliança com o Senhor, entrava num estado de ruína. E era o caso de Israel durante os dias de Acás, o pai de Ezequias. Ele levou a nação à ruína ao ponto em que o templo foi fechado. E isso significa que naqueles dias, os sacerdotes do Senhor, a tribo de Levi, o povo separado por Deus para orar pela nação e manter a aliança do Senhor pelo povo da nação, não estava mais orando, não estava mais adorando. Orando e intercedendo conforme a revelação do tabernáculo de Moisés, pedindo perdão pelos pecados da nação, e não estavam adorando conforme a revelação do tabernáculo de Davi. E rapidamente eu quero relembrar a gente como é que é isso. Por que nessa hora, em Amós, Deus não iria lembrar do tabernáculo de Moisés? Por que nessa hora da profecia de Amós, quando na verdade o templo físico está em pé, e ainda está havendo turnos de adoração e até ofertas sendo levadas, e sacrifícios sendo feitos lá no templo, por que Amós está dizendo: voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi? Por que parece que Deus teria saudade desse tabernáculo e não do Moisés? Por que Ele teria saudade desse tabernáculo e não faz menção do templo que ainda não caiu? Nós precisamos voltar na história. Primeiro na criação, quando Deus fez Adão e Eva, Ele os colocou no jardim, deu uma ordem: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. E parece que nós temos feito isso conforme essa ordem de forma muito certa. Tá? Tem descendente de Adão e Eva aqui? Nós temos feito isso muito bem. Mais de 7 bilhões, beleza. E chegamos até os confins da terra. Nós somos a geração que se gaba de alcançar os lugares mais remotos da terra e mais difíceis. Assistimos agora documentários e programas de real life, vida real, onde Bear Grylls, aquele britânico, vai para os lugares que ninguém mora, só para dizer que consegui. E nós temos conquistado esses lugares. Imagina quando Deus falou com Adão e Eva, encher a terra. Eles nem sabiam que tamanho que tinha. Imagina mais tarde quando Jesus fala até os confins da terra para seus discípulos. Eles nem sabiam até onde. Nós sabemos. Nós somos essa geração. Nós somos a primeira geração que tem contabilizado a população mundial. Nós somos a primeira geração que assiste todas as coisas que acontecem em tempo real, não importa onde estiver no mundo. Isso faz a gente ser uma geração muito especial. E uma geração para a qual eu creio que Deus está pedindo coisas muito sérias. Adão e Eva, faz uma família. A sua família vai cuidar da terra. Eu dei a terra para a sua moradia. E a terra vai dar seu fruto. E vai cuidar de você. Eu fiz isso. O Senhor fazendo a terra cuidar da gente. Tudo que precisávamos ter para comer. Desculpa, nessa época não tinha churrasco para os gaúchos. Tá? Não vou pedir perdão porque Deus não pede, né? Mas é o jeito que foi. Tá? Tudo que precisava, mas não tinha ninguém barrigudo. Né?
todo mundo sarado, muito bem de saúde, ninguém envelhecendo, só amadurecendo e aí seria, né? Qual era o propósito de Deus? À medida que Adão e Eva tivessem filhos, o jardim iria expandir. Até pela lei que mais tarde os patriarcas souberam e conheceram, onde pisar a planta dos vossos pés. Adão chamando seus filhos, pessoal, está meio abarrotado aqui, não está? Está apertado. Vamos dar uns passos. Cada um dá 100 passos, olha para trás, o jardim vem crescendo. E você diz, mas não seja ridículo. Mas não seja ridículo. Ridículo? Limpa qualquer terreno baldio no nosso Brasil, em qualquer lugar. E passa um mês depois, para ver o que cresce. E diz para mim que aquilo debaixo de pecado é ridículo. Imagina sem pecado como seria o jardim. Onde pisasse a planta dos pés dos filhos de Adão e Eva, o jardim vem crescendo e vai avançando. A questão é que Adão e Eva tiveram uma prática que é revelada em Gênesis 2. Na viração do dia, eles tiveram um tempo com Deus. O tempo de adoração. No final do dia, todos os dias. E no sábado, eles passavam o dia com o Senhor. No final do dia, todos os dias. Eles não precisavam de outra diversão. Eles se divertiam na presença do Senhor. Na presença do Criador. Ele era tudo o que eles queriam. Eles não queriam outra coisa. Você pode imaginar comigo o que eles teriam tido de experiência com Jesus ou com Deus, sendo que Gênesis 2 dá a ideia que Deus andava fisicamente com eles no jardim, me dá a ideia que seria o próprio Jesus. Ele é Deus encarnado. Seria o próprio Jesus andando com eles no jardim e comungando com eles no jardim. E não havendo no jardim uma separação entre as coisas espirituais e naturais. Imagina eles nessa hora ouvindo a adoração dos anjos, que acontece desde a eternidade até a eternidade. Acontece sustentando o reino de Deus. Porque Deus é entronizado meio os louvores do seu povo. E Ele habita, faz a sua presença manifesta no meio dos louvores do seu povo. Nesse lugar, Deus estabeleceu o seu reino. Como que o reino de Deus, no primeiro plano, iria expandir pela terra? Descendentes de Adão e Eva, indo até os confins da terra, continuando a prática que aprenderam com seus pais, na viração do dia, adorando ao Senhor, e de repente, nós podemos, eu não vou tirar, mas eu sempre falo isso, sobre os lugares do Bola de Neve, Deus iria pegar sua prancha e surfar a onda de adoração que varria a terra no final do dia, de fuso horário em fuso horário, quando os descendentes de Adão e Eva buscavam ao Senhor para adorar. E nisso, Deus faria presente, Deus faria manifestar a sua presença, e além disso, iria estabelecer seu governo, a influência governamental, de paz, alegria, justiça no Espírito Santo. Sabemos que não foi isso que aconteceu, mas é isso que Deus queria. Interessante, se nós vamos falar conforme Atos, capítulo 3, a restauração de todas as coisas, nós precisamos estar perguntando como que Deus vai restaurar isso. E essa é a palavra que o profeta Amós usa quando ele fala sobre o tabernáculo caído de Davi. Restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Vamos ver desse momento histórico do jardim, caminhando pela história, como que Deus vai restaurar. Ele escolhe um homem chamado Abraão. E desse homem ele faz uma família e depois uma nação.
E é evidente que seus descendentes vão abençoar, conforme a promessa do Senhor, todos os moradores da terra. E Deus faz desse povo, dessa família, um povo chamado Israel. Israel significa príncipe de Deus, ou quem governa com Deus. Com esse povo, Deus faz uma aliança. Ele casa com esse povo. Começa a chamar esse povo de filho, começa a chamar esse povo de esposa. E quando esse povo se desvia da aliança, fala que esse povo está em prostituição espiritual ao adorar outros deuses. Porque ele é ciumento. Ele é ciumento. Ele não aceita ter outros deuses além dele. É interessante, a esse povo ele revela então o tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés representa a promessa do Senhor. Eu quero habitar com você. Mais uma vez a gente relembra o jardim. Habitação de Deus entre nós. Você quer que eu habite com você, você precisa tratar o pecado. O tabernáculo de Moisés é o tratamento do pecado. Porque pelo pecado nós falamos, Deus, não te queremos. Tratando o pecado, estamos dizendo, Senhor, por favor, volte. Queremos a tua presença. E assim ele habitava, ele fez a sua própria tenda. O tabernáculo de Moisés era a tenda de Deus no meio do arraial de Israel. E todo o arraial ficava em volta, o Senhor em nosso meio. Interessante é que nesse lugar, Deus tinha colocado a Arca da Aliança. Todos nós sabemos disso. A Arca era Deus. A Arca da Aliança era Deus. O conteúdo da Arca era Deus. O ouro em cima da Arca era Deus. O que a Arca era? Simplesmente a representação do trono de Deus no céu, na terra. Por isso é chamado assento de misericórdia. Por isso tem serafins, cujas asas quase se tocam. A Arca da Aliança representava na terra o trono de Deus. Essa arca no tabernáculo de Moisés ficava no Santo dos Santos. E o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para fazer reconciliação pelo povo com Deus, a fim de que ele permanecesse. E debaixo dessa aliança e essa revelação, Deus pedia 3 festas: Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos. Que são festas que, se você ler na palavra corretamente, que são para nós até como igreja festejarmos. Porque celebrando a Páscoa, Israel celebrava a sua aliança com o Senhor. Quando nós celebramos a Páscoa, celebramos e profetizamos que Brasil terá a sua aliança com o Senhor. Brasil já tem. Se você estranhar isso, eu vou te relembrar a nossa história. 1500 chegou um homem chamado Pedro, junto com alguns padres. Era a igreja cristã daquela época, não tinha acontecido a reforma. E no Brasil eles chegaram na semana da Páscoa e levantaram uma cruz no monte que eles deram o nome, e relembramos, Monte Pascual. Relembrando quem? Senão o nosso Senhor Jesus. E eles fizeram um culto e consagraram as terras. E deram às terras o nome de terras de Vera Cruz. Terras da verdadeira cruz. Desde então, a nação brasileira tem uma aliança com o Senhor. É zelando por essa aliança que nós podemos ver a história da igreja, em que muitas tentativas de trazer o evangelho verdadeiro, sem desvios, foi frustrado. Mas depois de muitas tentativas, Deus disse: eu vou trazer até escondido, e vou trazer esse meu evangelho para esse povo.
A história da igreja no Brasil é uma história de muito sofrimento, de muito sangue derramado. Interessante você ler essa história um dia, porque o sangue dos mártires é um sangue que clama a Deus pela nação brasileira. Senhor, até quando o Senhor vai deixar passar tudo isso e não vai se vingar? E podemos observar na nossa nação maior crescimento. As nações todas estão olhando para a nação brasileira, espantados com o crescimento da igreja no Brasil. Nós sabemos que esse crescimento tem algumas coisas que precisamos ajustar, mas não dá para negar como a família de Deus está crescendo verdadeiramente na nossa nação. Celebrando a Páscoa, nós podemos profetizar a restauração dessa aliança com o Senhor em toda a nação brasileira. Afinal das contas, olha para Rio de Janeiro, gente. O único Cristo Redentor do mundo está ali. Vamos lá. É uma proclamação. Desculpa, mas você mora onde? Vitória do Espírito Santo. A nossa nação profetiza em tudo, em tudo. Não se sente, eu vi algumas pessoas, o pessoal do Espírito Santo se levando. Queridos, não se preocupem. Eu vi alguns olhando tipo, estão achando o quê? Vitória do Espírito Santo é nosso. O grito deles é meu grito, a alegria deles é minha alegria. A nossa nação profetiza. Celebrando o Pentecostes, nós até profetizamos, Israel profetizava o derramar do Espírito Santo espiritualmente. Era uma festa feita durante a colheita, mas era para falar da colheita de almas que aconteceu no primeiro instante que o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Milhares de pessoas se converteram. Foi assim que a igreja explodiu na sua existência. Agora, quando nós celebramos corretamente o Pentecostes, estamos profetizando um derramar tal sobre a nossa nação. Alguém está ouvindo? Tabernáculos. Eles estavam profetizando cada vez que eles celebravam tabernáculos, a vinda de Jesus como Cordeiro de Deus. Ao celebrarmos nós, profetizamos a vinda de Jesus como leão da tribo de Judá, para assumir o seu reino, para resgatar a sua noiva. E assim a história de Israel foi. Chegou um momento que Israel se desviou no coração, até especialmente os filhos de sacerdote. Foi um momento terrível. Houve uma corrupção no coração, fogo estranho no altar. E eu digo, essas são as minhas palavras, que Deus resolveu pegar uma carona com os filisteus. O povo de Israel levou a Arca da Aliança para a guerra, contra a vontade do Senhor. Normalmente você ia encostar a mão naquela Arca da Aliança e morrer, como nós sabemos que aconteceu nos dias do rei Davi. Por que Deus não teve nenhuma reação quando tiraram a arca do Santo dos Santos? Conforme diz a palavra em 1 Samuel 4, Icabode, a glória do Senhor se foi. Então Deus resolveu, você quer assim? Então me leva para a guerra.
E chegando na guerra, filisteus, eu quero ir lá para a casa de Dagon. E levaram. Eles aprenderam muito bem. Colocaram a arca lá, Dagon, durante a noite, caiu. Voltaram para o templo no outro dia. Ué, o que houve? Levantaram Dagon. Foram dormir aquela noite, durante a noite, cai de novo. Essa vez rolou a sua cabeça. Voltaram no outro dia. Que isso? O Deus do povo de Israel não gosta da gente. Leva esse negócio embora. Eles tiveram temor de Deus. A história de Israel continua. Durante os dias de Saul, muita ruína. E uma promessa sobre um tal de Davi. Ele vai ser um rei segundo o coração de Deus. E nós sabemos que a primeira coisa que acontece quando ele é ungido sobre as 12 tribos, na hora da unidade, ele manda buscar a arca. Por quê? Porque ele quer a madeira? Porque ele quer o ouro? O que ele quer? Lá no jardim. Lá no jardim, Deus habitava. Davi está querendo habitação, mas ele tem uma coisa que ele se preocupa, além da habitação. Porque ele não tinha Mackenzie para estudar, ele não tinha Harvard, ele não tinha Oxford, ele não tinha nenhuma escola. E venhamos e convenhamos, a escola de Saul não foi tão boa. Para aprender a ser rei. Ele vai reinar sobre a nação. Ele viu que a única coisa que Saul tinha era unção. E não estava tão legal para ele não, porque ele tinha um coração rebelde. Impetuoso. Ele precipitava as coisas. Não esperava Deus fazer. Levou a nação à ruína. Davi está querendo mais do que a presença, ele quer o governo. Ele quer paz, alegria, justiça no Espírito Santo sobre Israel. Ele sabe que não há nenhum homem capaz de governar uma cidade ou uma nação. Ele quer um governo. A intervenção e a influência governamental de Deus, onde Deus influencia todas as atividades da nação. Estou falando aqui de algo sobrenatural. Eu não estou falando de influências humanas. Eu estou falando da influência sobrenatural que leva seres humanos a tomarem certas decisões. E Davi sabia, eu preciso que o Senhor reine aqui. Eu digo isso porque Deus deu uma revelação. 2 Crônicas 29 e 25. Diz, durante os tempos de Ezequias, quando ele resolveu abrir novamente o templo que tinha sido fechado, ele restaurou os turnos, conforme o mandado de Deus, do tabernáculo de Davi, que ele tinha dado para o rei Davi. E a palavra diz que o Senhor tinha dado essa revelação no final, por meio dos seus profetas. Nós precisamos entender o que está acontecendo aqui, porque quando o rei Davi vai buscar essa arca, Deus dá uma revelação para ele. Normalmente a arca devia ser levada de volta para o tabernáculo de Moisés, que estava em Siló, na região de Gibeá, no norte de Israel. Mas Deus deu uma revelação e disse, não, leva para Jerusalém. E põe a arca dentro de um tabernáculo. E faz turnos, me dá aos sacerdotes, os que sabem tocar, os que sabem adorar, os que sabem cantar, especialmente todos esses têm que saber profetizar.
E eu não quero olhar os detalhes, eu quero me manter nesse momento na visão da coisa. Para que houvesse a habitação de Deus durante o reinado de Davi, e também o governo de Deus sobre a nação durante os tempos do rei Davi, precisava adorar a Deus em Israel, como Ele é adorado no céu. O que nós vemos é aquela estratégia do jardim que iria acontecer quando os descendentes de Adão e Eva chegassem até os confins da terra. Aquela mobilização de adoração, Deus estava dizendo, começa aqui, Davi, em Israel. Eu quero adoração 24 horas aqui. Se você fizer o estudo como eu tenho feito desde 1995, sobre o tabernáculo de Davi, você vai descobrir que todas as vezes, a partir dessa revelação, que Israel desviou da aliança e deixou de fazer esses turnos, essa mobilização de adoração e intercessão, todas as vezes a nação ia à ruína, e todas as vezes que vem arrependimento, a primeira coisa restaurada são os turnos. Durante os tempos do rei Davi, essa mobilização durou 33 anos e deu ensejo aos anos dourados da história de Israel. Só para a gente entender o impacto dessa estratégia e revelação da parte de Deus. Desde 99, como profeta nessa nação que Deus enviou, desculpa falar assim, mas eu sou Michael, anjo do Senhor. Anjo do Senhor? O que é isso? Anjo significa mensageiro. Eu só estou falando porque eu estou ouvindo em todas as mensagens aqui, tá? Tem que assumir quem somos. Eu sou um mensageiro, falando com a nação brasileira, especialmente com a igreja brasileira. Brasil, tu és escolhido. A essência, a natureza da nação brasileira é adoradora. Visto no mundo por carnaval, futebol e torcida. Muito fácil. O inimigo sabe disso e por isso ele se esforça tanto para distorcer essa essência. Mas eu digo, em nome de Jesus, igreja brasileira, quando nós levantarmos para adorar ao Senhor como Ele quer, haverá um rugido desse leãozinho de Deus, que vai ser ouvido até os confins da terra. Tenho o privilégio de ser produto importado aqui. A gente está rindo, você também é. Apenas seus antepassados chegaram antes de mim. Eu não conheço outra nação. Eu tenho conhecido algumas, tenho tido o privilégio de viajar um pouco, mas eu não conheço outra nação que adora ao Senhor como a nação brasileira. Eu tenho certeza, estamos fazendo isso desde 2000, trabalhando na questão de adoração, mobilizar essa adoração 24 horas. Amós profetiza sobre isso no momento em que Israel está com a aliança quebrada, as portas do templo estão para fechar por causa do desvio do coração. Em todas as coisas que o Senhor podia lembrar, eu tenho saudades daquele tabernáculo, onde os meus sacerdotes vinham e adoravam a mim.
e confessava os pecados da nação. Eu tenho saudades daquele tempo que eles vinham não para negociar nada. Eles simplesmente vinham e davam tudo para mim. Me dá um pedestal aqui, ó. Pastor Jair, por favor. Nós precisamos de uma experiência disso. Você põe lá no meio, como eu fiz lá em Marília. Vamos imaginar que estamos no tabernáculo. No tabernáculo, a palavra diz que rei Davi colocou a arca no meio do tabernáculo. Eu sei, tá bom aí. Eu sei que esse pedestal não é a arca. E não é Deus. Assim como a arca não era Deus. Era simplesmente um ponto que marcava onde Deus estava. Fique em pé. Imagine que nós estamos no tabernáculo. E aquele pedestal representa a arca da aliança. A arca da aliança que representa o trono de Deus na terra. Você vai ficar olhando para onde? E você vai fazer o quê?
A arca no tabernáculo foi colocado apenas para fazer todo mundo concentrar no Senhor, no Criador. Talvez a gente esteja até lutando um pouco com o cansaço, mas há uma dimensão quando isso, se eu deixasse isso continuar, algo acontece quando todo mundo concentra no Senhor. E algo sobrenatural. A primeira coisa que acontece é que a gente sente uma manifestação da presença de Deus. A gente toma consciência que Deus está aqui. E eu não estou falando de palavras, eu estou falando literalmente sentimos uma presença além da nossa. Em segundo lugar, isso evoca do ser humano adoração. E se temos pecado, um clamor por misericórdia ou até desejo de fugir. Só que nessa hora Deus fala, não foge não, te amo, confessa, fica aqui. Nisso, muitas vezes, o Senhor começa a agir. Eu já fiz isso, tem muitos pastores aqui do Bola, já fizemos isso nas suas igrejas. E nós temos visto o Espírito Santo fazer como Ele fez aqui, Ele começa a mover. Ele dirige a adoração, ninguém pede nada. Ninguém fala para se ajoelhar, ninguém fala para levantar a mão, ninguém fala para gritar. O Espírito Santo, Ele nos toma. E em seguida o Senhor começa a se revelar. Ele fala conosco sobre promessas que Ele tem dado para nós. Ele fala sobre coisas que Ele quer que profetizemos. Pode sentar. Faço isso porque nós estamos vivendo a geração em que Deus está pedindo para a sua igreja participar do tabernáculo caído de Davi. Abra a sua Bíblia comigo agora em Atos. Eu estou me apressando para terminar. Não precisa. Não, tá bom. Atos 15. Atos 15 é o primeiro concílio da igreja. É o momento em que Paulo e Barnabé voltaram depois da sua primeira viagem missionária. Eles estão dando relatório daquilo que aconteceu. Versículo 12. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Só para um judeu falar isso é milagre. Reconhecendo um outro povo como um povo de Deus. E ele continua dizendo, versículo 15: confere com isso as palavras dos profetas como está escrito. Não leia. Ouça, eu esperava ouvir nessa hora a profecia de Joel. A profecia que falava sobre o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Conferem com isso as palavras dos profetas, diante de tudo que nós ouvimos, as curas, os batismos com o Espírito Santo, o arroz e feijão. Depois de ouvir tudo isso, conferem com isso as palavras dos profetas. E agora leia 16. Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei.
para que os demais homens busquem o Senhor. Também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas, conhecidas desde os séculos. Desculpa, eu estou pulando muita coisa que eu gostaria de falar, mas desde o jardim, Deus determinou que o ser humano é ser adorador. É a essência do ser humano. E através da sua adoração, Ele queria estabelecer o seu reino. Quando não foi adorado, liberou Ele a autoridade para aquele que saiu, abandonou a presença de Deus no início. Esse usurpador só conhece morte, roubo, destruição. Ele é totalmente corrupto. Ele, como ser maior, nesse lugar onde Deus é rejeitado, ele manda, mas ele é tirano. Quando o ser humano é restaurado em Deus e começa a adorar de novo, tudo aponta para o dia que todo esse reino vai ser restaurado. E passa pelo tabernáculo de Moisés, tabernáculo de Davi, a junção dos dois no templo. Passa pela profecia de Amós, num tempo em que Israel estava desviado, profetizando que Deus vai levantar isso de novo. E chega na igreja primitiva, e Tiago, numa revelação do Espírito Santo, percebe tudo que o Espírito Santo está fazendo entre as nações visa ter tabernáculos de Davi, como nós tivemos aqui na nossa história, tabernáculos de Davi entre as nações. Ele liga o restaurado tabernáculo caído de Davi à obra que o Espírito Santo está fazendo, o arroz e feijão. Você, levanta a sua mão. Você é sacerdote. Eu sei do que Deus tem colocado no coração de vocês aqui. Eu coloco a chave da casa de Davi nas suas mãos. É apenas uma camiseta no físico. Mas no espírito agora, profetizo a mesma revelação sobre o tabernáculo de Davi. E o que isso traz para a terra que Deus tem me dado. Eu sou apenas um mensageiro. Mas eu profetizo sobre Bola de Neve, mobilizar de adoração 24/7. Visando a habitação de Deus e o governo de Deus em cada cidade onde Bola mobilizar. Haja revelação, conforme Deus revelou para o rei Davi. Conforme Deus tem revelado para outros homens e mulheres desde os anos 90. Como Ele revelou para os santos em Bangor, na Irlanda do Norte. Durante os anos 400, em que eles fizeram adoração perpétua. E dessa adoração foram enviados jovens, homens e mulheres para a Europa. E houve a restauração da igreja da Europa.
Eu declaro que Bola de Neve vai ser uma bola de neve para toda a igreja nesse sentido em cada cidade. Que o Senhor dê a graça e o favor para envolver todo o povo de Deus em cada cidade nessa mobilização. Que o Senhor dê um manto de unidade, conforme eu sei que você tem tido e buscado desde o início do Bola de Neve. Bola de Neve profetiza isso, porque cata tudo que tem pela frente. Que haja, Pai, que haja, Senhor, a Tua estratégia revelada para o Rina e para aqueles que o cercam, aqueles que são homens fiéis e idôneos, mulheres fiéis e idôneas que o Senhor tem colocado do seu lado, para mobilizar os sacerdotes do Senhor, os filhos de Deus, clamando pela nação brasileira, clamando pelo reino e adorando pelo Espírito, profetizando sobre a nossa cidade e a nossa nação. Em nome de Jesus. Amém. E preciso fazer, eu sei que eu já avancei. Eu preciso dizer algo para você. Eu sei, e eu creio que nós vamos ter tempo para conversar muito mais sobre isso. Mas muitos de vocês, pastores, já ouviram isso? Já viram essa revelação dessa forma? Muitos entenderam ao longo desses anos que quando eu falava da chave, eu estava falando e trazendo atenção para o Centro Brasileiro de Adoração. Não estou. Como profeta, eu estou dizendo, Deus tem dado isso à igreja brasileira. E eu preciso dizer para vocês, vocês precisam saber, vocês são convocados para esse tabernáculo. Se o Espírito Santo opera na tua vida, você é convocado para os turnos que serão mobilizados conforme a estratégia que Deus vai dar para o Rina. Significa que você vai ter que negar alguma coisa, porque como o rei Davi disse, eu não darei sacrifício que não me custe nada. Pode ser sono, pode ser uma noite de futebol, pode ser uma atividade que você tem, você vai ter que fazer o sacrifício de se deslocar para se colocar junto com irmãos, mas Bola de Neve, em nome de Jesus, receba isso e vamos rodar, não somente no Brasil, mas nos outros lugares. Giba, se eu puder falar com Haiti assim, eu sei, você lembra naquela conferência que Deus tinha falado comigo sobre Haiti? A igreja brasileira está no Haiti para ajudar a igreja de Haiti levantar assim, porque durante séculos a nação tem clamado pelo império das trevas se estabelecer naquela nação. E se a igreja começar, eles estão fazendo o quê? Eles têm tempo para adorar. Eu tenho ouvido os testemunhos de lá, o povo não para de adorar, não para de simplesmente, não tem nada para fazer, vamos adorar. Imagina essa estratégia pegando em Port-au-Prince. Queridos, isso muda os céus. Por quê? Porque com mais e mais e mais turnos e adoração, eu não tenho tempo para falar o que já vimos acontecer por causa disso. Se nós queremos mudar o governo sobre a nossa nação, nós temos que adorar ao Senhor, para que venha o seu governo, para influenciar os homens. Na primeira mobilização em 2000, o Senhor disse, eu vou mudar o governo. Não se surpreenda quando governantes são simplesmente tirados. No outro dia, o prefeito de Londrina foi cassado e não voltou mais. Ele estava no seu terceiro mandato. Um mês depois, o primeiro senador da história foi cassado, Luiz Estevão.
Um mês depois, o presidente da Assembleia Estadual, conhecido como Buda do Paraná, morreu repentinamente. No final daquele ano, um certo senador da Bahia não foi reeleito. Ele deu uma louca na cabeça dele, ele levou as baianas para lá, para declarar e revelar. Ele sabia que ele era respaldado pelas trevas. E ele era tido naquele ano, o senador Magalhães, ele era tido naquele ano como um homem forte da política, mais forte do que o próprio presidente. Eu vi o Senhor, diante de adoração da nação, começar a mudar as regiões celestiais da nossa nação. Nós estamos 12 anos depois. Para quem não acreditava que podia parar a corrupção, hoje nós temos ficha limpa, uma lei. Não está perfeito, mas existe. Antes não existia. Para vermos a mudança, eu digo isso aqui em São Paulo, como é que nós vamos ver isso acontecer? Deus tem estabelecido bola de neve por todo São Paulo. Imagina essa adoração 24/7 por toda a cidade. E bola está em todas as capitais, quase, né? Só faltam umas 2. Então, Até amanhã, porque eu vou enviar uns 2. até profetizamos essas 2. Eu quero apenas tocar como convocação. E eu quero que você responde se você vai atender a convocação do Senhor para você entrar nos turnos que vão ser convocados para a bola de neve. Foi a tarde mais profética desse congresso, amém? Eu acho que foi a reunião mais profética desse congresso. Porque era exatamente dessa liberação que essa igreja precisava. Amém?